Saudar aos que estão em casa acompanhando através das redes sociais. Eu disse antes do início do recesso parlamentar que ocorre no mês de junho a julho, que os vereadores entram em recesso das atividades da Câmara, mas não entram em recesso das suas funções de vereador, de assistente social, de agente social, porque todos os dias são reclamações, pedidos, problemas, e essa é a missão da gente, né? A gente escolheu estar como representante do povo e não há recesso, os problemas eles não param, e não foi diferente comigo, e eu tenho certeza que não foi com os senhores. Eu também tenho certeza, vereadora Rita, que todos aqui, da sua maneira, fez o seu papel. Eu também o fiz, não apareci porque eu realmente evitei postar, mas estive presente na usina, estive presente em algumas residências atingidas na parte baixa do que a gente chama ali do açude. Percebi, algumas famílias não tiveram tempo de retirar nada. Felizmente, com a exceção de um caso isolado, mas felizmente os danos foram materiais, não houve outras vítimas fatais como o caso isolado que todos tiveram conhecimento. Mas a gente precisa reconhecer que a gente precisa melhorar nas ações que procurem evitar a recorrência desses desastres, mas a gente precisa também lembrar que a gente melhorou, porque quando a gente iniciou o nosso mandato, sequer defesa civil existia no município. Há um ano atrás, após as enchentes do final de maio, nós fizemos aqui a indicação da criação da Defesa Civil no município de Joaquim Gomes. Essa Câmara aprovou essa indicação minha, foi aprovada por unanimidade. O prefeito mandou o projeto de lei e essa Câmara aprovou. Essa foi o primeiro grande, vamos dizer assim, desastre que o município enfrentou após a criação da Defesa Civil, e a gente tem acompanhado os esforços que a Defesa Civil tem feito ante o que ocorreu. Concordo que os esforços precisam ser contínuos, mas eu lembro também que, infelizmente, parte dessa responsabilidade decorre de gestão passada, que por ingerência e irresponsabilidade não fez o que precisava fazer. Quando o município foi contemplado com as casas novas, como a gente conhece, a função daquelas casas seria, de fato, para acabar com esse problema. No entanto, o problema se perpetua, porque a gente sabe, as casas foram ocupadas, né, um cadastro que não parece ter tido um controle adequado, as residências afetadas pelas inundações não foram desocupadas e o problema se perpetua. A gente espera que agora, com a Defesa Civil atuante, que o governo municipal consiga, desse evento que o município enfrentou mais uma vez, arrecadar recursos para que o município seja contemplado com novas moradias e que o governo municipal consiga, de fato, usar essas moradias para beneficiar quem realmente precisa, e assim o fazendo, vereador Nilson, desocupar essas residências que todas as vezes que tem inundação são afetadas, para que a gente não passe o resto da vida tocando num problema
que parece não ter solução, mas a gente sabe que tem. Concedo a parte, vereador Augusto. Bom dia. Já como eu me inscrevi, vou pegar aqui um gancho do vereador Diogo, onde ele ressalta com muita sabedoria as questões das casas que são atingidas e das casas que já foram beneficiadas. Assim como o vereador Alisson trouxe aqui a resposta de um servidor do Estado, eu também escutei a entrevista, e por acaso o vereador Diogo tocou no assunto sobre a questão da moradia. E o governo federal finalmente entendeu que, de fato, é preciso tomar iniciativas que venham promover não só a qualidade de vida daqueles que são atingidos pela chuva, mas o projeto de lei agora do governo federal vai ser de que a sua casa, vou falar de exemplo, a Rua da Luiz Ferreira Rego, conhecido como Rua da Jereba. Se o senhor tem uma casa lá de 50 metros quadrados, a prefeitura, dentro do terreno, vai doar o terreno, o governo federal vai fazer uma casa idêntica à sua, para que não tenha aquela pendência que dizia, não, mas eu morava numa casa de 3 quartos, não vou passar por uma casa pequena que é feita de coado. Eu só queria lembrar ao senhor que desde 93 ou 94, não me lembro, não me ressalto, não me lembro bem, o Guedes pode falar um pouco sobre isso, que desde o Cid Fragoso, aquele bairro da Casal, ele quando foi ali construído, salvo me engano, que é próximo às Irmãs, foi feito aquela rua para tirar os desabrigados. E aí veio outra enchente após 10 anos, fizeram no João Batista da Hora. E as pessoas iam sendo contempladas, iam passando a casa para os filhos e retornando para as suas residências. Por que faziam isso? Cabide eleitoral. Todo prefeito que passou, vereador, como vereador, que pedia pela família, e assim aqui eu estou falando a realidade, não estou falando coisa do outro mundo, todos sabem disso. E posteriormente, o vereador Alisson lembra muito bem disso, o pai dele era prefeito na época, teve aquela enchente, onde foi contemplada mais 312 casas nos terrenos, no bairro que nós conhecemos. E dessa forma o tempo vem passando e a história não me deixa mentir. Todos os anos percorremos essas necessidades, pessoas da usina, e eu digo isso de fato, de conhecimento, senhores também. Se forem perguntar de 100 moradores que foram atingidos hoje, o senhor vai ter que sair daqui, o senhor quer por livre e espontânea vontade? Não quer. Infelizmente, nós temos também, vereador, o direito da Constituição. Não quero, é o meu direito. Agora, as consequências acontecem e refletem em nós, políticos, que não fazemos ações, que não conscientizamos a sociedade, que todos sabem aqui que quando vem uma cheia, o que tem de lixo, que é o que mais afeta o meio ambiente, a rua da Cacimba, como todos nós sabemos, é uma tonelada de lixo que desce ali. Uma não, são várias. Então assim, tem que ter programas, tem que ter conscientização, tudo isso é um trabalho. Eu entendo, vereador Diogo, que isso é uma semente que nós estamos plantando, estamos discutindo, provavelmente, num pouco tempo aí eu espero, a sociedade seja conscientizada e que vai entender que é necessário também, como a vereadora Márcia disse, que nós não podemos tomar o lugar da natureza. A natureza ela vai retornar e vai querer tomar o espaço dela. A vereadora Márcia toca num assunto tão importante, que todos lembram que era o açude, assim como era conhecido aqui em Joaquim Gomes, que era o ponto de concentração, de festa, era o açude que existia no nosso município. E daí veio o prefeito que entendeu que aquele açude não era mais necessidade, que tal, e aí o rio encolheu,
tomou a sua margem normal, e aí foram agarinhando votos em cima de terrenos, e hoje se encontra assim. Só para finalizar, vereador, de fato, tudo que o senhor traz à tona é muito importante, vereadora Márcia, vereadora Rita, mas enquanto a sociedade não tomar iniciativa e entender que nós precisamos fazer planos, como o senhor bem disse, a vereadora Márcia disse, ou iremos enxugar gelo aqui. Ano que vem, aí o ano que vem é ano eleitoral. Deus queira, meu Deus, que não dê uma cheia. Porque vai ter tanto político querendo usufruir da miséria dos outros, da fatalidade dos outros. Felizmente, é o nosso Brasil. Nós não queríamos isso. Então, me prolonguei, me desculpe, mas é aqui o que eu vejo e o que é que eu converso com as pessoas. E eu estou dizendo aqui, como os vereadores sabem, nós não paramos, as dificuldades chegam e nós temos que atender da forma que nós temos naquele momento. Queríamos nós, como a vereadora Márcia disse, ter condição, a vereadora Rita queria fazer muito e muito mais, mas isso só cabe ao governo federal, ao governo do estado. Repito, enquanto estivermos enxugando gelo, não iremos sair dessa memícia. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador Wilson, por sua parte, que muito tem a limitação, mas a gente vai continuar fazendo o que puder e dentre as possibilidades que nos compete está a de discutir as melhores soluções, como estamos fazendo nesse momento. Como bem citou a vereadora Márcia, a ocupação. Olha, o problema que já existe é um problema que se crie mais problema, que a ocupação continue ocorrendo de maneira desordenada. Isso a gente não vai poder evitar, mas vai poder cobrar do governo municipal que intensifique essa fiscalização. Porque enquanto o governo federal não contempla o município com novas moradias, mas a ocupação desordenada, a fiscalização compete ao município. Concedo a parte, vereadora Márcia. Obrigada, vereadores. Obrigada, Wilson, pela parte. Também, vereador Diogo. A questão das ações, dos projetos que nós estamos pedindo aqui, a questão dos projetos que trabalham o meio ambiente, que foi pedido aqui nessa casa, os projetos que tragam a sociedade a trabalhar a questão do lixo, como foi dito aqui, foi muito triste a gente ver a quantidade de lixo que desceu o rio. E essa semana eu vim da usina Gris, eu vi aqui nas cercas as árvores. Está parecendo uma árvore de Natal. Gente, tanto lixo, tanto saco plástico nas árvores, nas cercas. Muito triste ver a quantidade de lixo que o rio levou e deixou por aí afora, para mostrar que nós precisamos nos educar na questão do meio ambiente. E nós precisamos aqui em nosso município trabalhar projetos que a sociedade saiba separar seu lixo, dê um destino certo para que a natureza não volte de volta. Ela retorna pela água, enche esses bueiros, entra na sua casa com lama, destruindo tudo. Então, eu quando o vereador me falou a questão, não é só o meio ambiente, mas nós temos sim que ter ações que traga, que ajude a diminuir os prejuízos, tanto da natureza como da sociedade, da comunidade. E a questão da fiscalização, doutor Diogo, o município tem que olhar realmente as construções, porque o nosso rio, eles estão vivos. Ele tem o leito normal dele, mas as pessoas não estão respeitando os limites. E nós temos que ver. Então a minha questão é que no futuro, esses rios do nosso município tem espaço para continuar vivo, porque a água, ela é importante. E nosso município é rico de água. Então temos sim que respeitar a natureza, trabalhar sim, ajudando, mas temos que saber os nossos limites. E a nossa população tem que aprender que com a natureza não se brinca, ela tem a hora dela retornar. Então assim,
Sabemos que a natureza vem, mas também sabemos que nós temos que fazer ações que ajudem a sanar os problemas que vêm. Então, muito obrigada pela parte, vereador, e a todos aqui presentes. Eu que agradeço, vereadora. E para finalizar, senhor presidente, eu acho que a gente tem um papel aqui também, não só de reclamar e de denunciar as irregularidades, mas também de parabenizar e enaltecer quando a gente vê um serviço público sendo bem prestado. E mais uma vez aqui eu venho falar sobre o hospital. Né? Quando a gente iniciou aqui, vereador Milson, esse mandato, o hospital não tinha ventilador mecânico. Foi essa casa aqui, o vereador Diogo fez a indicação, essa casa aprovou por unanimidade, o governo municipal providenciou o respirador mecânico e ao longo desses 2 ou 3 anos foram muitas as pessoas, os munícipes, os amigos nossos, até familiares, que já precisaram desse respirador, numa situação de gravidade em que precisa de auxílio mecânico para poder respirar. E eu tenho visto com alguma frequência o respirador sendo utilizado. E aí eu faço uma reflexão, será que antes da existência do respirador não havia pacientes graves que precisassem do respirador? Sempre existiu, só que antes não havia o equipamento, e aí a aquisição do equipamento melhorou muito a assistência médica no hospital do nosso município. Recentemente, há cerca de 4 semanas, eu, atendendo no consultório de cardiologia, fui chamado para auxiliar no atendimento e veja, havia uma pessoa muito querida por todos, que naquele momento estava numa situação grave e já estava no respirador, já tinha sido entubada, e outro paciente grave chegou no hospital, foi entubado, ficou sendo ventilado, mas veja a importância do respirador. Hoje, o HGE, ele não recebe o paciente de toda maneira. É feita uma regulação com a Central de Regulação do Estado, que vai avaliar onde tem vaga na rede hospitalar do Estado, e essa vaga pode demorar algumas horas. Enquanto isso, a unidade inicial precisa ter condições de dar assistência a esse paciente grave, e nesses 2 pacientes graves que eu tive a oportunidade de presenciar a assistência que ele recebeu na unidade, eu digo com muita segurança, vereador Milson, que a equipe médica, a equipe de enfermagem fez a melhor assistência que poderia ser feita para aquele paciente. E, em virtude disso, eu deixo aqui, primeiro, um pedido para que a secretária de Saúde e o prefeito continuem investindo no hospital, invista no Hospital do Joaquim Gomes, reforme, como já pedimos aqui, uma sala para pequenas cirurgias, ou quem sabe até abrir um centro cirúrgico, invista, porque assim o fazendo, está investindo na saúde do povo de Joaquim Gomes. O hospital já melhorou muito e a gente é grato por isso e fica feliz por isso. A equipe hoje de profissionais, temos lá muitos profissionais competentes. E finalizo parabenizando, em nome do Dr. Igor, a toda a equipe médica, e em nome do enfermeiro Luciano, toda a equipe de enfermagem e demais profissionais, pela competência que tem atendido os nossos munícipes.